A aurora se infiltrava no deserto como um segredo, tingindo as mesas vermelhas da cor de brasas esfriando. O vento chegou primeiro, fino, forte, cantando através do ocotilo e da iuca, depois o silêncio que se segue quando a borda do sol aparece e tudo se desnuda. Abutres alçaram voo da rocha vulcânica. Uma lebre congelou e depois desapareceu na sombra dos espinhos. Bem abaixo do penhasco mais alto, um rio estreito costurava a prata através da poeira. Na borda estava uma mulher. Ela era mais alta do que qualquer homem que já pisara naquele país, ombros largos como um batente de porta, cabelos trançados em uma grossa corda preta que caía entre as omoplatas. As antigas cicatrizes ao longo de seus braços eram salientes e pálidas, como se o próprio trovão tivesse gravado suas assinaturas ali. Seu nome entre seu povo era Tayana, embora estranhos que apenas vislumbravam sua silhueta enquanto o sol se punha atrás dela a chamassem de outras maneiras, a filha da montanha, a gigante da mesa vermelha, um espírito que caminhava quando as tempestades se aproximavam. Tayana respirou fundo pela manhã e a buscou em busca de sinais. O vento estava seco. O rio estava mais baixo do que na lua passada. Formigas carregavam a casca de um besouro em filas pacientes e incansáveis. Tudo isso lhe trazia um único pensamento: a seca estava voltando, e com a seca, o medo. Ela se ajoelhou, pressionando a palma da mão contra a terra. O chão tremeu levemente, ao longe. Não era um trovão, ainda não. Um trem, talvez, abrindo uma nova cicatriz nas colinas que os homens brancos chamavam de suas. Ela tentou imaginar a serpente de ferro como seu avô a descrevera, mais longa que um cânion, mais barulhenta que uma tempestade, sugando fogo e tossindo fumaça. Ela nunca tinha visto uma. Não queria ver. Da borda, ela podia ver os abrigos de arbustos abaixo, o anel de pedras que seu povo usava para se reunir, os caminhos estreitos por onde só as crianças ainda ousavam correr. Havia movimento, mulheres carregando água, dois meninos discutindo sobre quem havia roubado a funda de quem, um cachorro farejando cinzas onde um fogo se apagara em brasas. A sombra de Tayana pairava sobre tudo, exagerada a cada hora, um pilar alto e alongado, como se a própria mesa tivesse criado uma espinha dorsal. Atrás dela, uma vozinha disse: "Irmã mais velha." Tayana não se virou. "Bom dia, Luta." A garota veio ficar ao lado dela, ofegante por causa da escalada. O topo da cabeça de Luta alcançava apenas o cotovelo de Tayana. Ela ergueu um punhado de sálvia e riu quando o vento tentou levá-la. "Minha mãe diz que o conselho se reúne ao pôr do sol", relatou Luta, "para falar sobre os comerciantes brancos perto da foz do cânion. E sobre o rio seco. E sobre você. 3 pedras pesadas para uma fogueira", disse Tayana. "Eles vão pedir para você assustar os comerciantes." Luta olhou de soslaio para a névoa distante, onde o calor já brilhava. "Você consegue?" Tayana pensou em fileiras de homens com rifles nos ombros e moedas nos olhos. Pensou nas tendas brancas que brotavam como fungo sempre que o chão escondia cobre ou ouro. Ela podia assustar 1, 3 ou 10. Mas o medo não durava tanto quanto a fome. O medo desaparecia quando os homens pensavam em carne e metal. "Eu consigo", disse ela. "Mas o medo é um cobertor fino quando a noite está fria." Luta assentiu, séria para uma criança. Ela era uma das poucas que não se encolheu sob a sombra de Tayana. Às vezes, Luta colocava o pé descalço na pegada de Tayana e ofegava com a diferença, como se estivesse dentro de uma tigela feita para um rio. "Os meninos disseram ontem que você não nasceu", continuou Luta, "que o espírito do trovão quebrou um cedro e você saiu." "Eles disseram?" Tayana torceu um canto da boca. "O que você disse a eles?" "Que eles eram tolos." Luta ergueu o queixo. "Todo mundo sabe que você nasceu de uma mulher, como todas as pessoas nascem." Mas, ela hesitou, talvez o espírito do trovão estivesse por perto. "Talvez", Tayana disse suavemente. Poucos se lembravam dela pequena. Ela já era grande demais para o chale da mãe antes de aprender a trançar o próprio cabelo. Quando os ataques chegaram, os casacos azuis com bocas de ferro de armas, os desesperados que se autodenominavam mineiros, Tayana não se esgueirara para dentro de cavernas. Ela ficará na boca do cânion com uma lança que parecia pequena em suas mãos e fizera homens recuarem com hematomas e orgulho ferido. Ela carregara os feridos para casa e enterrara os mortos, e quando os mais velhos ergueram as palmas em sua direção em bênção, ela abaixara a cabeça para que não precisassem esticar o pescoço. A cada vitória, ela se sentia cada vez mais distante do mundo das pequenas coisas, risadas simples, o aperto de mão alheia, a música fina da conversa fiada. A tribo começou a falar dela como se fala de rios e tempestades, como se ela não fosse feita de carne e ossos cansados, como se não pudesse acordar com uma pedra no pescoço e um desejo de café adoçado com seiva de pinhão.
Os homens, mesmo os corajosos, se comparavam a ela com os olhos, e achando a medida curta, escolhiam piadas ou silêncio. Pretendentes vinham de outros bandos e iam embora mancando ou com os olhos arregalados, ou então nunca vinham. No calor do fim da manhã, Tayana desceu da borda. Luta correu à frente, escolhendo os degraus, enquanto Tayana a seguia com a paciência longa e saltitante de alguém que confiava inteiramente em seu corpo. Na plataforma intermediária, onde um zimbro se retorcia da rocha como uma mão, elas pararam para compartilhar o odre de água de Luta. Os frutos do zimbro estavam azuis como hematomas. Você vai se sentar com o conselho? Luta perguntou. Eu ficarei de pé, disse Tayana, com um toque de humor na voz. É mais fácil para eles se lembrarem de mim se eu não desaparecer atrás dos mais velhos. Luta sorriu e então ficou séria. Eles vão falar em se casar com você. Eles falam sobre isso todo mês. Você quer isso? Tayana olhou para a planície desértica abaixo, para o modo como a estrada cortava uma linha tênue e pálida em direção ao local onde se dizia que a serpente de ferro corria. Pensou nos homens que haviam tentado ser corajosos da maneira errada, braços em volta de sua cintura como cordas em volta de um tronco, ostentações como moscas. Pensou nas noites em que o céu estava tão estrelado que até suas costelas pareciam apertadas, e em como uma voz baixa perto de seu ouvido poderia transformar o vasto de solitário em grande. Ela disse a coisa mais verdadeira que pôde: quero pertencer sem me tornar pequena. Chegaram ao fundo do vale enquanto o meio-dia queimava a sombra sob seus pés. Moscas agitavam um par de crânios de mula perto da trilha. Uma mulher com um bebê envolto em panos estendeu a mão para Tayana. Um jovem que certa vez tentará igualá-la no ringue assentiu e fingiu não estremecer com a lembrança. Crianças se aglomeraram em luta, implorando pela história dos tolos que pensavam que o espírito do trovão esculpia mulheres em árvores. Tayana passou para a sombra de um abrigo de arbustos, onde um velho estava sentado de pernas cruzadas, arrumando peças de jogo esculpidas em pedra de rio. Ele não olhou para cima. Você fica parada como uma árvore esperando um raio, disse ele. Sente-se, filha da montanha. Brinque. Tayana se dobrou, o abrigo rangendo um pouco ao redor de seu corpo, e moveu a primeira pedra. O jogo era antigo, mais antigo que armas e trilhos, um mapa de travessias de rios e emboscadas. Jogaram em silêncio por um tempo, os dedos do velho, rápidos e secos como gravetos. Quando ele finalmente falou, foi sem malícia. Eles vão pedir para você ser um muro de novo, disse ele. Os muros afastam o vento e os ladrões. Eles também afastam as canções. Tayana deslizou uma pedra para bloquear seu caminho. O que você quer que eu seja? Um portão, disse ele, com os olhos entretidos. Um portão escolhe. Sua risada foi baixa e surpresa. Portões devem ter dobradiças. Então encontre-os, disse o velho, e pegou a pedra dela com um pequeno e satisfeito estalo. À tarde, uma nuvem de poeira surgiu ao sul, fina como um sopro, depois mais espessa. Cavaleiros? Carroças? O velho espiou e balançou a cabeça. Não dos nossos bandos. A notícia viajava como a sombra de um falcão de abrigo em abrigo, estranhos na boca do cânion. Ao pôr do sol, a fogueira do conselho foi acesa, línguas de fogo conversando com a escuridão. Anciões, caçadoras, mães com bebês no peito, um círculo de rostos esculpidos pelo mesmo vento. Tayana estava atrás deles, como prometido, onde a luz da fogueira lambia seu peito, mas deixava seu rosto na sombra. Falavam de água e fome, de trocas justas e promessas quebradas. Falavam, finalmente, dos estrangeiros, e alguém disse: mandem o gigante. Cabeças se viraram, um reflexo, mesmo entre aqueles que a amavam. O nome de Tayana ecoou pela fogueira como uma tigela cheia. Ela sentiu as antigas distâncias se abrirem sob seus pés, familiares como leitos de rios. Ela podia atravessá-las. Já havia atravessado coisas piores. Mas algo no ventre da noite zumbia, baixo e novo, como a distante serpente de ferro. Um tremor, uma premonição. Ela levantou o queixo e o círculo se aquietou sem que ninguém pedisse. Eu irei, disse Tayana. Sua voz ecoou através do fogo e penetrou no frescor, nas algarobas, nas pedras e nas pequenas criaturas da noite, que escutavam atentamente. Acima delas, as primeiras estrelas se entrelaçavam em padrões. Em algum lugar além do horizonte, um martelo batia no ferro em um ritmo que não pertencia ao seu povo, firme e paciente como um coração. Ela ainda não sabia de quem era a mão que segurava o martelo, apenas que o som atravessaria a rocha e o sono, e chegaria ao caminho de seus dias. Nenhum homem é páreo para minha força, pensou ela, não por orgulho, mas como um fato que aprenderá, como o sabor do rio. Então,
Como se o vento tivesse se aproximado e sussurrado uma resposta que ninguém mais conseguia ouvir, um pensamento mais silencioso lhe veio à mente: a força encontra a força em muitas formas. O segundo amanhecer após o conselho chegou quente e quebradiço, do tipo que fazia cada rocha rachar suavemente, como se sussurrasse sua própria exaustão. A poeira subia pela antiga trilha até a boca do cânion, uma faixa pálida serpenteando por entre algarobas e sálvias partidas. Um cavaleiro apareceu ali, caminhando lentamente, curvado sob um chapéu surrado, conduzindo um cavalo manco. Ele era alto, mas não o suficiente para representar uma figura heroica. Suas roupas eram um casaco desbotado de soldado, com uma das mangas presa com alfinetes no lugar onde faltava o braço. O cavalo arrastava a pata traseira, deixando uma mancha escura na areia a cada batida do casco. O nome do cavaleiro era Elias Cane. Ele viera para o oeste não em busca de ouro nem de gado, mas em busca de silêncio, o tipo de silêncio que pudesse entorpecer as memórias que ainda ecoavam à noite. Anos antes, ele fora aprendiz de ferreiro antes que a guerra o convocasse para a matança. Quando a luta terminou, um braço ficou para trás, em um campo de batalha que ninguém se importava em nomear. A outra mão, áspera e firme, conservara sua habilidade com o metal, e ele a usava para consertar celas, arados e construir pequenos fogões para pessoas pobres demais para comprar novos. Durante semanas, ele seguiu rumores, rochas vermelhas ricas em ferro, um veio de minério escondido além das terras apaches. Mas ele não era um garimpeiro de coração, o minério significava trabalho, e trabalho significava esquecimento. A cidade de San Pueblo fora o último posto avançado antes do vazio. Uma barman de lá, uma velha mexicana com um olho turvo, o alertara. Não acampe perto do Planalto Vermelho, senhor. Essa é a terra de Tayana. A mulher gigante observa dos penhascos. Ela não deixa os homens brancos saírem. Elias riu baixinho, mais por hábito do que por diversão. Não estou procurando encrenca, disse ele. O olho bom do barman brilhou. A encrenca também nunca te procura, mas sempre encontra um caminho. Agora, enquanto o deserto se estendia amplo e vazio, Elias começou a se perguntar se ela estava certa. Ao meio-dia, chegou a um riacho estreito que cortava o cânion. O cavalo, Dusty, nome dado mais por verdade do que por afeição, bebeu avidamente. Elias desmontou e agachou-se perto da água. Seu reflexo olhou para trás, cabelos desbotados pelo sol, barba irregular, olhos cinzentos como aço desgastado. Ele tirou o casaco, e o coto do seu braço direito refletiu a luz, pálido e enrugado. Ele havia parado de escondê-lo há muito tempo, mas a pele ao redor ainda doía quando as tempestades chegavam. Ele tirou do alforje uma pequena bolsa e despejou seu conteúdo, alguns pregos forjados, uma dobradiça pela metade e um pedaço de ferro que ele estava moldando para fazer uma prótese de mão para um garoto que conhecera na cidade. A mãe do garoto havia lhe prometido uma refeição e uma cama para passar a noite assim que terminasse a tarefa. Elias deu um leve sorriso, girando a peça de ferro na palma da mão. Mais um dia de trabalho, velho, murmurou. O vento mudou de direção, trazendo consigo o cheiro de fumaça de zimbro. Ele olhou para cima. Um leve rastro de fumaça subia ao longe, serpenteando da crista da mesa como o sopro de algo observando. Ele sentiu isso antes de vê-la. Uma presença, um arrepio entre os ombros. Ele se virou lentamente, examinando a serra. A princípio, apenas o brilho do calor se moveu. Depois, uma sombra contra a pedra vermelha. Ela ficou parada na beira do penhasco, imóvel. O vento levantava suas tranças e as agitava como bandeiras escuras. À distância, ela parecia esculpida na própria mesa, maciça, ereta, iluminada pelo sol de uma forma que a tornava quase irreal. Elias semicerrou os olhos, levando a mão à pistola na cintura. Mas ela não se mexeu. O deserto estava completamente parado, cada som abafado. Por um instante, ele pensou que ela pudesse ser uma miragem. Então sua voz ecoou pela encosta. Essa água é sagrada. Baixo, constante, como um trovão distante demais para abalar o chão, mas próximo o suficiente para ser sentido no peito. Elias se endireitou. Não tive a intenção de profanar, senhora, respondeu ele. Só uma bebida para o cavalo. Ela não respondeu. Ele piscou, e a serra ficou vazia novamente. Por um longo tempo, ele ficou ouvindo o silêncio que ela deixou para trás. Naquela noite, ele acampou sob um bosque de zimbros retorcidos. Acendeu uma pequena fogueira, alimentou-a com sálvia seca e observou a fumaça subir em direção a um céu violeta. O ar tinha um cheiro forte, limpo, solitário de um jeito que parecia honesto. Ele cozinhou feijão de uma lata, deu a Dusty um punhado de aveia e encostou-se a uma pedra. Pegou um caderno, com as bordas enrugadas pelo calor, e escreveu.
Dia 23, encontrei ferro perto da face sul. O suficiente para me manter ocupado por um mês. Conheci alguém, ou algo, no cume. Uma mulher. Voz como pedra e chuva. Ele fez uma pausa e acrescentou, quase como se estivesse envergonhado. Lindo. Quando olhou para cima novamente, o fogo estava menor. As estrelas estavam mais nítidas, perfurando o céu. Em algum lugar lá no alto, o contorno tênue da mesa se erguia como as costas de um gigante adormecido. Na escuridão no topo daquela mesa, Tayana observava. Ela seguirá os rastros do estranho a tarde toda, o arrastar profundo do mancar do cavalo, a pegada da bota mais pesada de um lado. Viu o jeito como ele tocava a água, com cuidado, sem ganância. O jeito como falava com o animal como um amigo. Ele era diferente dos outros que vieram antes, homens que gritavam, que caçavam, que atiravam seus rifles para o céu como se desafiassem os deuses a responder. Este era silencioso. E carregava a dor como um manto. Ela podia senti-la, embora ainda não conseguisse nomear seu peso. Os espíritos a avisaram uma vez, quando o trovão dormir, outra tempestade caminhará em carne e osso. Enquanto ela estava acima do cânion, observando a fogueira dele tremeluzir como uma estrela solitária entre as pedras, ela sentiu o tremor de algo que não conhecia há anos, curiosidade misturada com um calor estranho e indesejado. Nenhum homem é forte o suficiente, ela sussurrou para a escuridão, as palavras ao mesmo tempo verdade e charme. Mas talvez este seja teimoso o suficiente para tentar. O vento enrolou sua voz, levando-a em direção ao homem adormecido que sonhava com golpes de martelo e rostos que ele não conseguia mais nomear. Acima deles, as primeiras nuvens se formaram, finas, cinzentas, elétricas nas bordas, como uma premonição de tempestade. A manhã surgiu como uma fogueira, lenta para começar, mas de repente brilhante demais para ser vista. Elias acordou com o som dos movimentos inquietos de seu cavalo, os cascos raspando o chão seco. O ar estava pesado, parado, até os insetos haviam se calado. Nuvens se acumulavam no horizonte, cinzentas e carregadas, prometendo uma tempestade que nunca chegava. Ele atiçou as últimas brasas da lareira e serviu café preto em uma xícara de lata amassada. A água tinha um leve gosto de ferro, mas isso lhe agradava. Bebeu, olhando de soslaio para o planalto. Em algum lugar lá em cima, a mulher, se é que existia, o observava. Ele sentia a presença dela como uma pergunta que se recusava a abandonar seus pensamentos. Ele planejara cavalgar para o leste ao meio-dia, mas a própria terra parecia atraí-lo em direção aos penhascos vermelhos. Trabalho ou curiosidade, ele não sabia dizer o que o motivava mais. Então, ele seguiu o leito do rio até que as paredes se erguessem altas e próximas, suas cores se intensificando, da ferrugem ao sangue. O ar cheirava a chuva que ainda não havia caído. Ele amarrou Dusty sob um cedro inclinado e começou a subir. A escalada não foi fácil com um braço só. A pedra lascava e queimava sob suas botas. Mais de uma vez, Elias teve que apoiar o ombro em uma saliência e se içar para cima com um grunhido. Quando finalmente chegou ao platô, o suor encharcava sua camisa e seu pulso rugia em seus ouvidos. Ele encontrou o veio de minério exatamente onde os rumores o colocavam, listras escuras atravessando a rocha como veias em músculos. Ajoelhou-se e bateu na borda com um martelo. O som soou claro. Ferro bom. Limpo. Ele sorriu, satisfeito, e começou a lascar. O primeiro golpe ecoou pelo cânion. O segundo ecoou mais longe, mais fundo. No terceiro, algo mais se moveu atrás dele. Uma sombra, longa e silenciosa. Você foi avisado. A voz soou novamente, mais perto dessa vez, firme e fria como uma pedra de rio. Elias se virou lentamente. Ela estava lá, real, sólida, mais alta do que qualquer mulher que ele já vira. Sua pele brilhava bronzeada na penumbra, suas tranças escuras como as nuvens carregadas que se acumulavam no céu. O ar ao redor dela parecia carregado, vivo. Seus olhos eram poças negras, imóveis, mas perigosas para quem se afogasse. Ela carregava uma lança de freixo com uma pedra esculpida no fio da lâmina. Elias engoliu em seco. Não quis ofender. Só estou pegando um pouco de ferro. Trabalho da minha profissão. Ela se aproximou. O próprio chão pareceu se mover sob seu peso. Esta mesa sangra nas tempestades, disse ela. Suas veias são os ossos dos meus ancestrais. Se você os atingir, você me atingirá. Ele pousou o martelo lentamente, com as palmas das mãos abertas. Não sabia. Agora você sabe. Por um longo momento, eles se encararam, o silêncio denso como o calor. Elias viu o leve tremor em seu maxilar, a tensão de alguém que passará a vida inteira lutando porque o mundo não lhe dera outra linguagem. Ele falou suavemente, vou deixar o minério, se é isso que você quer. Não tive a intenção de machucá-lo.
mas algo teimoso no olhar dela o desafiou. Você fala facilmente em ir embora. Os homens sempre fazem isso. Eles aceitam até que lhes digam não, e então prometem não voltar. Eu não sou como. A lança dela brilhou. A ponta parou a centímetros da garganta dele. O ar entre eles zumbiu. Não me diga o que você não é, disse ela. Mostre-me. Elias não se moveu. Olhou para a arma, depois para o braço dela, forte, esculpido, com as veias vivas sob o sol e o suor. Lentamente, estendeu a mão, não para pegar a arma, mas para o pedaço de ferro amarrado ao cinto. Ele o ergueu entre eles. Era um objeto pequeno, dobrado no formato de uma mão. Vim aqui para fazer isto, disse ele. Para um menino sem braço. A mãe dele me deu meio pão e um lugar para dormir. Foi tudo o que vim buscar da sua montanha. Os olhos de Tayana se voltaram para a forma rudimentar. Sua expressão mudou, só um pouco, mas o suficiente. A lança desceu um dedo. Você faz mãos de ferro? Eu faço o que falta, disse ele calmamente. Às vezes, isso ajuda as pessoas a viver. Às vezes, me ajuda a esquecer. O vento soprava, fresco e cortante. Trazia o cheiro de chuva e sálvia. A voz de Tayana suavizou, mas sua postura não. O ferro é sagrado. Ele lembra o fogo. O fogo lembra o céu. Você trabalha com ele, você trabalha com o que os deuses temem. Elias deu um meio sorriso. Você também, eu acho. Os olhos dela se ergueram para encontrar os dele, assustados, quase ofendidos pelo reconhecimento. A tempestade escolheu aquele momento para se dissipar. Um relâmpago bifurcou-se ao longe, seguido por um estrondo que sacudiu a mesa. Tayana virou-se para ele, com os ombros eretos. O vento emaranhava suas tranças e lançava faíscas da borda da serra. Quando ela olhou para trás, sua voz havia mudado. Saia deste lugar antes que a ira do céu o encontre. Elias respirou fundo, devagar. Você já podia ter me matado. Eu ainda posso. Mas você não vai. Isso lhe rendeu o menor dos sorrisos, mais como a sombra de um. Você acha que entende de tempestades, estranho? Eu morei dentro de uma, ele disse simplesmente. Ela o observou, aquele homem de um braço só, com olhos como aço desgastado e palavras que pareciam um desafio silencioso. Então, deu um passo para trás e apontou com a lança para o caminho abaixo. Vá, antes que os espíritos decidam que querem uma prova da sua coragem. Ele hesitou, depois assentiu. Como devo chamá-lo, se eu sobreviver à escalada? Ela se virou. Você não precisará do meu nome. Mas quando ele estava na metade da encosta, ouviu a voz dela carregada pelo vento, baixa e clara. Obrigado. Ele parou, olhando para cima, mas ela já havia sumido, não havia mais nada além da luz da tempestade brilhando no cume. Quando Elias chegou ao acampamento, a chuva já havia chegado. Gotas pesadas atingiam a terra com o chiado de aço temperado. Ele se agachou sob uma lona, observando o cânion escurecer até a cor de sangue e cinzas. Ele deveria estar com raiva ou assustado, mas não estava. Em vez disso, ele sentiu uma estranha pulsação de energia, do tipo que desperta um homem que ficou entorpecido por muito tempo. Do tipo que promete que uma tempestade está apenas começando. Ele olhou para a mesa mais uma vez e sussurrou o nome dela, testando o peso dele. Obrigado. E em algum lugar acima, sob a chuva torrencial, a mulher gigante sentiu o eco atingir seus ossos, e pela primeira vez em muitas estações, ela não se sentiu completamente sozinha. A tempestade percorreu o planalto a noite toda. Trovões ecoavam de cume em cume, e a chuva caía em rajadas fortes e irregulares que transformavam a areia em lama vermelha e enchiam cada cavidade com o cheiro de terra. Elias dormiu pouco. O fogo se apagou 2 vezes, e cada vez que ele o reacendeu, o vento espalhava as faíscas como se estivesse testando sua paciência. Ao amanhecer, o mundo havia mudado de forma. O ar estava fresco e limpo, o cânion repleto de riachos que brilhavam como mercúrio. O cavalo de Elias mancava mais do que antes, com uma perna inchada pela subida. Ele se agachou para verificar o casco, falando baixinho para acalmar o animal, quando ouviu um movimento atrás de si, silencioso, deliberado, pesado demais para um servo. Ele se virou e a viu novamente. Tayana estava parada na beira da clareira, com água pingando de suas tranças e uma pele áspera jogada sobre os ombros. À luz do dia, ela parecia menos uma lenda e mais algo esculpido na verdade, a pele polida pelo sol e pelo vento, uma cicatriz cortando sua clavícula como uma pena branca congelada em movimento. Elias permaneceu agachado, com uma mão ainda no flanco do cavalo. Você anda como chuva, disse ele sem pensar. Não ouvi você chegando. Sua boca se contraiu, quase um sorriso. Você estava ouvindo as coisas erradas. Ele se levantou lentamente. Você veio terminar o que começou. Não. Seu olhar o percorreu,
calmo, mas avaliador. Você estaria morto se esse fosse meu desejo. Ela se aproximou, e ele viu que ela carregava uma bolsa de tecido ao lado do corpo. Seu cavalo está ferido, disse ela. As pedras cortaram fundo. Percebi. Tayana ajoelhou-se ao lado do animal. Suas mãos eram enormes, mas ela tocou o ferimento com uma delicadeza que o assustou. Ela desembrulhou ervas, amassou folhas entre as palmas e pressionou a pasta verde contra a carne inchada. O cavalo estremeceu uma vez, depois relaxou sob seu toque. Elias agachou-se ao lado dela. Você também é curandeira. A resposta dela veio calma, sem olhar para ele. Um guerreiro aprende a consertar o que não pode proteger. O vento suspirava entre eles. Ao terminar, lavou as mãos na água que escorria de uma rocha próxima e se levantou. A água escorreu por seus dedos, refletindo a luz do sol. Você deveria ir embora antes que as trilhas se queimem. A terra se torna cruel quando se esquece da bondade. Primeiro eu lhe devo um agradecimento. Você não me deve nada. Mas ele viu algo cintilar nos olhos dela, cansaço, talvez, ou curiosidade contida pelo orgulho. Era o olhar de alguém que passará muito tempo sendo uma resposta e nunca uma pergunta. Ele hesitou e então disse suavemente: por que você mora sozinho aí em cima? Tayana apertou o maxilar. Porque a força assusta os homens. E porque o medo os torna cruéis. Ela se virou, como se isso fosse encerrar a conversa, mas a voz de Elias a seguiu. Ou talvez porque você acha que a força não pode viver ao lado da gentileza. Ela parou. O ar ficou parado. Por um longo suspiro, nenhum dos dois se moveu. Então ela disse, sem se virar: a gentileza morre primeiro. Eu já vi isso. Ele queria discutir, mas havia verdade no tom dela que o impediu. Ela começou a se afastar, os pés descalços deixando pegadas superficiais que rapidamente se encheram de água da chuva. Algo em Elias se agitou, uma atração que ele não entendia, uma atração mais antiga que a lógica. Espere, ele chamou. Deixe-me caminhar com você um pouco. Nada de falar de ferro, nada de armas. Tayana olhou por cima do ombro. Você sobe como uma raposa ferida. Você vai me atrasar. Já desacelerei coisas piores, disse ele, sorrindo levemente. Pela primeira vez, seus olhos se suavizaram, um breve brilho de diversão rompendo sua armadura. Então continue. Eles percorreram a trilha estreita que levava aos contrafortes. O sol brilhava tênue, lançando raios dourados sobre as pedras molhadas. Os pássaros retornaram, brilhando em verde e azul contra os penhascos. Elias ouvia mais do que falava. O deserto soava diferente depois da chuva, vivo, cheio de ruídos secretos. Quando chegaram a uma caverna rasa, Tayana se abaixou e fez sinal para que ele a seguisse. O interior cheirava a fumaça e sálvia. Peles de animais pendiam de ganchos, e pedras esculpidas cobriam as paredes, algumas pintadas com espirais e símbolos de tempestades. O trabalho da minha mãe, disse ela simplesmente. Ela pintava o que sonhava. Elias tocou uma das esculturas, duas formas unidas por uma única linha de relâmpago. O que significa esta? Ela o estudou, como se o visse de novo. União de poder, murmurou. Ou destruição. Os espíritos nunca concordam. Ele se virou para ela. E em qual você acredita? Ambos. A voz dela tremeu, tão levemente que ele quase não percebeu. Ela se dirigiu a um canto onde havia uma pequena fogueira na pedra. Sente-se, disse ela. Você parece prestes a cair. Elias obedeceu. Ela despejou água de uma cabaça em uma xícara de barro e entregou a ele. Seus dedos roçaram os dele, por um instante, mas o contato foi surpreendente. A pele dele queimou onde ela o tocou. Ele bebeu, mais para esconder a sensação do que a sede. A água estava fria e levemente adocicada, com gosto de minerais e fumaça. Tayana sentou-se à sua frente, observando-o com uma calma indecifrável. Seu braço perdido, foi tirado em batalha. Ele assentiu. A guerra acabou, mas não para mim. Dizem que quem sobrevive a ela nunca a deixa para trás. E ainda assim você veio aqui, onde tudo te lembra o que foi tirado. Talvez seja por isso. Silêncio novamente, o tipo de silêncio que ressoa com coisas não ditas. Então Tayana falou, com a voz mais baixa. Os primeiros soldados brancos que vi vieram montados em cavalos que brilhavam como fantasmas. Queimaram nossa comida, nossas casas. Meu pai morreu com uma bala no peito. Minha mãe, com fogo na pele. Desde então, estou de guarda. É para isso que serve a força. Elias pousou a xícara com cuidado. E quem te guarda? Os olhos dela brilharam, e por um instante ele pensou que ela fosse bater nele. Mas a luz da fogueira iluminou algo em seu rosto, tristeza pura e evidente. Ela se virou. Não preciso de proteção. Todo mundo faz isso. As palavras pairavam entre eles, pesadas como pedras.
Lá fora, o vento soprava, empurrando a luz do sol para dentro da caverna. Acendeu a poeira no ar, tornando-a dourada. O perfil de Tayana brilhava, metade sombra, metade chama. Ela parecia algo entre o humano e a lenda. Por fim, ela disse: "Descanse, ferreiro. Os caminhos são longos. Amanhã, você deixará este lugar." Elias assentiu, embora uma parte dele já soubesse que não faria isso. Quando ela saiu, sua sombra passou sobre ele, grande e silenciosa como uma nuvem. Ele ouviu até que os passos dela sumiram e então se deitou no chão de pedra. Pela primeira vez em meses, ele sonhou sem medo, apenas com o som constante de um martelo ecoando contra uma bigorna que parecia bater no ritmo de seu coração. A manhã seguinte amanheceu limpa e dourada, como se a tempestade nunca tivesse existido. A névoa se dissipou do cânion como o hálito de um fantasma. Elias acordou com o cheiro de fumaça de madeira e o ritmo fraco de um tambor em algum lugar além da serra. Por um momento, ele se esqueceu de onde estava, até que a lembrança do rosto de Tayana retornou, e o som daquele batimento cardíaco constante o lembrou de que ela era real. Ele a encontrou do lado de fora da caverna, afiando a ponta da lança contra uma pedra lisa. Ela trabalhava com precisão lenta, do mesmo jeito que ele outrora moldava metal, cada movimento exato, deliberado, repleto de paciência. "Você acorda cedo", ele disse. "Dormir é para quem tem paz", ela respondeu sem olhar para cima. Ele deu um leve sorriso. "Então eu ficaria acordado para sempre." Os olhos dela se ergueram. "Você dormiu ontem à noite. Talvez seus espíritos estivessem vigiando." Os lábios de Tayana se curvaram, quase imperceptivelmente. "Eles não protegem estranhos. Então talvez tenha sido você." O sorriso fraco desapareceu, substituído por aquela expressão calma e indecifrável que ele começava a reconhecer. "Você fala demais para um homem com um braço só. E vocês brigam demais por uma mulher que tem dois." Isso lhe rendeu um olhar penetrante o suficiente para cortar pedra, mas algo mais brilhou por trás disso, uma centelha de diversão que ela tentou esconder. Antes que pudesse responder, um som ecoou lá de baixo, o chamado profundo e gutural de uma trompa feita de osso de búfalo. Tayana enrijeceu-se. "A convocação do conselho", disse ela, levantando-se. "Eles não vão gostar que você ainda esteja aqui." "Então deixe-me ir", ofereceu Elias. "Se estiverem com raiva, eles mesmos podem me contar." "Não", disse ela com firmeza. "Eles são meu povo. Você é um intruso. Eles verão sua pele pálida e pensarão em fogo e morte. Já vi o suficiente dos dois para dividir a culpa." Ela hesitou, dividida entre o orgulho e uma atração silenciosa. "Fique aqui. Se você descer, não poderei protegê-la." Ele olhou para ela, calmo. "Eu não pedi para você fazer isso." Tayana virou-se bruscamente e começou a descer a encosta. Suas tranças balançavam atrás dela como cordas escuras. Elias a observou partir, a luz do sol refletindo na curva de seus ombros, a força em seus passos. Algo dentro dele, a parte que havia ficado em silêncio depois da guerra, se agitou novamente, incerto, vivo. O fogo do conselho queimava alto na vila abaixo. Tayana entrou em um círculo de rostos velhos tomados pela desconfiança. A fumaça subia em espiral, carregando o aroma amargo da sálvia e do medo. O ancião, Cachoa, falou primeiro. "O estranho permanece em sua sombra. Você foi instruído a mandá-lo embora." Tayana se manteve firme, com os braços cruzados sobre o peito. "Ele não faz por mal. Ele trabalha com ferro, não com armas." "O ferro corta para os dois lados", disse outro. "A última vez que um homem branco veio com ferramentas, ele construiu correntes." Um murmúrio de concordância percorreu o círculo. Tayana cerrou o maxilar. "Você fala do que foi", disse ela. "Não do que é." Os olhos de Cachoa se estreitaram. "O que acontece, Tayana, é que você não se contenta mais em nos proteger. Você traz perigo à nossa porta. Talvez a força tenha tornado surda a sabedoria." Seu pulso acelerou, mas ela não se curvou. "A força te mantém viva para expressar sua sabedoria." As palavras atingiram o círculo como faíscas. Alguns ofegaram, outros sussurraram. Orgulho não era impróprio para guerreiros, mas, vindo de Tayana, era um desafio. A voz do ancião se elevou, calma, mas pesada. "Então prove novamente. Você lutará. Qualquer um que desejar testar a verdade da sua força pode se apresentar." Seguiu-se um estrondo de aprovação. Os olhos de Tayana arderam em desafio. "Se alguém puder me derrotar", disse ela claramente, "eu me renderei à vontade do conselho. E se ninguém puder? Então decidirei o que é certo para mim." Cachoa assentiu. "Que assim seja."
No final da tarde, o ringue estava pronto, chão empoeirado cercado por pedras, cercado por todos os homens, mulheres e crianças com idade suficiente para ficar de pé. Tambores batiam como batimentos cardíacos. Tayana estava no centro, alta e inabalável, com a lança posta de lado. O primeiro guerreiro chegou, um caçador de ombros largos com uma cicatriz na bochecha. Eles o cercaram uma vez, duas vezes. Ele investiu. Ela se moveu como água, agarrou seu pulso, virou-se e o jogou no chão antes que ele pudesse terminar de respirar. Um segundo veio. Depois um terceiro. Cada um caiu mais rápido que o anterior. Os murmúrios da multidão se transformaram em silêncio, o espanto se misturando ao medo. Quando ninguém mais se apresentou, Tayana ergueu o queixo. Nenhum homem é páreo para ela, disse ela, a voz ecoando acima das batidas dos tambores. Então, uma nova voz cortou a multidão. Vou tentar. O círculo se abriu. Elias deu um passo à frente, chapéu abaixado, casaco aberto, desarmado. Poeira grudava em suas botas. Os aldeões murmuraram com raiva, alguém cuspiu em seus pés. A expressão de Tayana endureceu. Você não deveria estar aqui. Talvez não. Mas você disse qualquer um que queira te testar. Essa não é sua luta. É se eles acham que eu sou sua fraqueza. Uma onda de surpresa percorreu os observadores. O orgulho de Tayana se inflamou, metade raiva, metade outra coisa. Ela deu um passo em sua direção até que apenas um sopro os separasse. Você pensa em lutar comigo, ferreiro? Ele a encarou. Não, luta. Desafio. Ela franziu a testa. Não há diferença. É quando as palavras são as armas. Ele se virou para o conselho. Vocês chamam a força dela de maldição porque ela os envergonha. Vocês temem o que deveriam honrar. Ela os protegeu, sangrou por vocês, se colocou entre seus filhos e os rifles de homens que se parecem comigo, e vocês a retribuem com desconfiança. A multidão se mexeu, inquieta. O peito de Tayana se elevou, uma tempestade se formando por trás de seu silêncio. Elias a encarou novamente. Você diz que nenhum homem é forte o suficiente para você. Talvez seja verdade. Mas a força não está apenas no corpo. Está no que você escolhe proteger. No que você escolhe perdoar. Algo brilhou em seus olhos, raiva, orgulho, confusão. E o que você sabe sobre isso? Eu sei que força sem misericórdia é apenas outro tipo de gaiola. O vento soprava entre eles, quente e seco, trazendo o cheiro de poeira e suor. Os tambores silenciaram. Até as crianças prenderam a respiração. Tayana o encarou, vendo não desafio, mas uma verdade que não queria nomear. A tensão entre eles crepitou como um raio antes do golpe. Finalmente, ela falou, suave, perigoso. Você fala como um homem que quer morrer. Elias sorriu. Falo como um homem que parou de viver há muito tempo. Ela expirou, o som baixo, quase um rosnado. Então, para espanto de todos, ela se virou e saiu do círculo. Suspiros se seguiram. Cachoa se levantou para falar, mas ela o silenciou com um único gesto. Não haverá mais provações, disse ela. Os espíritos já falaram o suficiente. E com isso, ela se afastou, a luz do fogo iluminando seus ombros, sua sombra longa na poeira. Elias a observou partir, com o coração disparado, não pela vitória, mas pela consciência de que algo havia mudado em seus olhos ao encará-lo. Uma tempestade havia começado, não no céu desta vez, mas em sua alma. Naquela noite, sozinha no cume, Tayana estava sob um céu repleto de estrelas inquietas. O vento trazia o ritmo suave de um martelo do acampamento de Elias lá embaixo, constante, inflexível, paciente. Ela fechou os olhos, escutando. Pela primeira vez, o som não soou como uma invasão. Parecia uma batida de coração chamando o seu. O ar ficou mais denso com o gosto de cobre. No meio da manhã, o horizonte já estava da cor de aço trincado, nuvens baixas rolando como espíritos inquietos. Os pássaros desapareceram do céu, e até o vento parecia prender a respiração. Tayana estava no cume da mesa, olhando para o horizonte onde a tempestade se formava. Ela podia senti-la sob a pele, profunda e pulsante, o peso do trovão crescendo dentro de seus ossos. Para ela, tempestades nunca eram apenas tempo. Eram mensagens. O espírito do trovão falava em relâmpagos e silêncio, e esse silêncio era longo demais, deliberado demais. Atrás dela, passos ecoavam suavemente no cascalho. Elias se aproximou, chapéu na mão, camisa aberta no pescoço, úmida pelo calor do dia. Parou a alguns passos de distância, como se não soubesse se devia falar. Dá para sentir o cheiro, disse ele finalmente. Aquela quietude antes da chuva. Tayana não olhou para ele. Não é só chuva. Ele estudou o perfil dela, rígido, inabalável, esculpido contra o céu ondulante.
Você fala como se a tempestade ouvisse. Sim, disse ela. Os espíritos sempre ouvem. A questão é se eles respondem com misericórdia ou com fogo. O olhar de Elias baixou para o chão, onde as primeiras formigas começavam a carregar seus ovos em direção às rochas mais altas. Ele esfregou distraidamente a ponta cicatrizada do braço. Não sei nada sobre misericórdia, murmurou. Mas fogo, já vi muito disso. Algo na voz dele atraiu o olhar dela. Não havia ostentação, nem medo, apenas a honestidade cansada de um homem que já tinha visto demais e sobrevivido mesmo assim. Diga-me, ela disse, agora mais suavemente. O que queimou seu mundo? Ele hesitou. Então, com um suspiro, sentou-se em uma pedra próxima. O céu tremeluzia fracamente acima deles, como uma pálpebra entreaberta. Eu tinha 19 anos quando me entregaram um rifle e me disseram que eu era um soldado, disse Elias. No leste, a guerra transformou garotos assustados demais para dizer não em heróis. Achei que voltaria para casa limpo. Em vez disso, trouxe fantasmas. Aqueles que não consegui enterrar me seguem por toda parte. Ele ergueu a mão esquerda, a única que restava. Este foi o preço. O resto de mim, ainda está pagando. Tayana ouviu sem interromper. O vento balançava mechas de seu cabelo e as jogava em seu rosto, mas ela não se moveu para afastá-las. Quando a luta terminou, continuou Elias, eu não aguentava mais o barulho das cidades. Então, caminhei para o oeste, em busca do silêncio. Só que agora percebo que o silêncio fala mais alto que qualquer canhão. Os olhos dele encontraram os dela, cinza encontrando preto. E você? Fica aí parada como se tivesse esperado a vida toda por algo para lutar. Eu luto porque os espíritos me fortaleceram, ela disse simplesmente. E quem te fez sentir solitário? As palavras a atingiram como uma lâmina. Ela se virou bruscamente, o rosto endurecendo. Você não sabe nada sobre mim. Talvez não, disse ele gentilmente. Mas eu sei como é acordar e descobrir que o mundo é pequeno demais para o que você carrega dentro de si. Por um instante, ela quis gritar com ele, afastá-lo com a mesma força que mantinha todos os outros à distância. Mas algo em sua calma, sua imobilidade, desfez sua raiva. Um raio cortou o céu distante, pintando-a com uma luz branca pálida. Tayana fechou os olhos. Quando eu era menina, disse ela lentamente, minha mãe me disse que o espírito do trovão me escolheu. Ela disse